E hoje eu trouxe para falar sobre, vamos falar uma passagem de Jesus, né, citada por três evangelistas na Bíblia, que foi Mateus, Marcos e Lucas. E eu costumo chamar essa passagem de outras curas, né? Então, assim, para falar um pouquinho dessa situação, eu vou citar a passagem e nós juntos vamos trazer essa passagem para nossa realidade, tá bom? Porque essa é a finalidade que eu estou me propondo, tá? Dentro do Gotas, trazer as palavras, né? Dar assim um sentido muito do momento, trazer a situação para o momento presente, tá? Trazer a passagem para o momento presente. Por quê? Não adianta só citarmos passagens, decorarmos isso, se a gente não vivencia isso. Então, minha proposta, né, lá dentro do céu, e em tudo que a gente faz, é exatamente essa situação. É como eu utilizar tudo que eu aprendo, principalmente as coisas sagradas, né, o Evangelho, outras escrituras, na minha vida, no momento presente. Então vamos lá? Tem sido assim em todos os Gotas, né? Então, quem está acompanhando o Gotas aí desde o início, ou pegou pelo meio, tem essa oportunidade. A gente tem sempre trazido também várias situações e trazido para a atualidade, tá? Quem não acompanhou o Gotas ainda, tem 55 episódios lá no meu canal do YouTube. E eu vou estar colocando no Face do episódio 56 para frente. Até 56 já estamos quase mais de 80. Então a continuação do meu canal, 56 para frente, nós vamos ver lá no canal do Céu no YouTube. Acompanhe aí as redes do Céu, ajudem a compartilhar, né? A gente está com muita programação online, muita programação de cursos, né? Online, palestras online. Não aproveitem essa oportunidade, viu? Que o Céu está oferecendo. O Céu online veio para ficar, tá? E hoje nós temos aí também o Mesa de Luz, que 7h30 da noite é um horário de cantos, de preces, de orações, que a gente vai estar junto aí cantando para várias vertentes religiosas e está congregando, né, de uma forma bem universalista, a nossa filosofia do céu, que é um centro universalista. Então vamos lá, vamos em Mateus, eu vou ler aqui para você Mateus 8 e Lucas 4, 40 a 41. Fala assim: ao chegar à tarde, trouxeram-lhe muitos obsediados. E ele expeliu os espíritos com a palavra e curou todos os doentes, para cumprir-se o que foi dito através do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas fraquezas e removeu nossas enfermidades. Então, tô em Mateus só. O que Mateus quer falar agora nesse versículo, no versículo 8:17? Ele fala assim: existia então, pelo profeta Isaías, citado por ele, que haveria Messias e que ele iria tomar as nossas fraquezas, né? E removeria nossas enfermidades, ok? Vamos agora nessa mesma passagem, mas agora na interpretação de Lucas. Lucas fala assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias moléstias lhes trouxeram, e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, o curou. Ó, impondo as mãos. Também de muitos saíram os espíritos desencarnados, gritando: Tu és o Filho de Deus. E ele, repreendendo, não lhes permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. É claro que na passagem, na Bíblia, não vai falar assim, que nem eu falei, os espíritos desencarnados. Sou eu que aqui estou lendo, já estou mudando, tá? Numa outra linguagem. Então, ó, saíram espíritos desencarnados, claro. Lá fala demônios, né? Seres ou outra coisa que se fala, mas eu que eu botei dessa forma. Então, assim, essa libertação de obsidiado na sinagoga que aconteceu espalhou-se por toda Cafarnaum, tá?
muito favorecendo a divulgação do fato, né, que aos sábados não poderiam trabalhar nem perambular. Naquele momento, os israelitas ficaram à frente de suas casas em longas conversas, como é que pode, né, isso tudo ocorrer nesse tempo. Porque sábado é um dia, né, que não pode se fazer nada para eles, tá? O resultado é que logo após terminar o descanso ritualístico, às 18 horas, né, ou seja, logo após o pôr do sol, como bem esclarece Marcos, que Marcos também fala isso, e Lucas também, deixa eu ver, isso. Todos se movimentaram para levar seus enfermos e obsedados à residência de Jesus, que estava hospedado na casa de Pedro. As expressões muitos, que eles falam assim, muitos, né, vieram, e todos são equivalentes. Muitos e todos tá tudo junto. Mas Mateus cita Isaías, né? Citei Isaías aqui, porque está lá em Isaías 53:4, mais ou menos, pelo texto hebraico. E fala assim, afirma que o Messias vai tomar em si as suas enfermidades. Lucas, que eu acabei de citar ainda há pouco, mostra Jesus a proibir que os espíritos desencarnados falem ao seu respeito, porque sabiam que ele era o Cristo. Então a todos Jesus atendia carinhosamente, livrando os obsidiados e curando os enfermos. Ok? Essa é uma forma de interpretação literal de tudo isso que a gente está falando aqui. Mas agora vamos transferir isso para a nossa situação de vida. Aqui está uma grande lição de serviço, tá? Porque jamais pode ser negado ao nosso interior, assim, jamais deve ser negado pelo nosso ser interno, pelo nosso Cristo interior, pelo nosso self, por algo superior. Algo que esteja ligado à libertação. É através da libertação das personalidades nossas, Ricardo, por exemplo, que ainda presas a resgate das dívidas do passado, que as criaturas, né, elas poderão um dia compreender o caminho que lhes abre adiante, que abre para você na sua frente. Só uma pessoa que pode superar os seus problemas consegue assim atingir a visão da estrada a percorrer. Então, que eu quero dizer com isso? Existe dentro de nós situações, pode ser de vidas pretéritas, pode ser causadas por uma situação aqui, nesse momento que nós vivemos, dessa vida que vivemos, que de alguma forma a gente vai ter que enfrentar isso, né? Que a gente vai ter que superar isso. O espírito que é liberto, assim, que tem essa visão, que quer viver essa individualidade, quer se conectar com a sua espiritualidade, quer dar um basta em algumas situações danosas, né, que são perniciosas à nossa vida, que você já fala para você, pô, eu não aguento mais eu ser desse jeito, eu não aguento mais viver isso, que você procura toda hora curar as suas doenças, tentar se libertar dos apegos, das obsessões das coisas materiais. Isso tudo é cura, tá? Isso tudo é cura, isso tudo é uma forma de você passar de um estágio para o outro. Os veículos inferiores, tudo isso que é citado, que a gente às vezes não quer mais ter contato ou não, eles são são veículos inferiores, mas que nos ajudam na caminhada, tá? Se a gente, por exemplo, não cuidar do nosso veículo, do nosso automóvel, né? O que vai acontecer com o nosso automóvel? Ele vai ficar na beira da estrada, não é isso? Ele vai ficar na beira da estrada. Então, assim, se eu não cuidar daquilo que eu... E um veículo, ele tem muita coisa por dentro. Ele não é só você sentar e dirigir. Ele tem uma série de detalhes por dentro que devem estar funcionando, devem estar com a sua manutenção em dia, para que a máquina inteira ela te leve e te traga a todo momento.
Quando você não olha para esses detalhes que tem internamente no teu veículo, no teu carro, provavelmente ele vai te deixar na rua em um certo momento. Por quê? Desatenção, falta de zelo, falta de amor àquilo que você tem. Ok? E isso não acontece com a gente a todo momento? Isso não acontece com a gente quando vê o aparelho não desgasta, o aparelho não grita através de uma doença, através de uma situação? Então é necessário, quando ele fala que a gente vá em busca da cura, eles levaram os enfermos para que ele impôs as mãos, ele o curou. É necessário que realmente a gente olhe o que está acontecendo internamente dentro de nós e leve ao nosso Cristo interior a confiança, a fé de algo muito grande dentro de nós e que a gente acredita que isso pode ser solucionado, que isso pode ser revertido, que isso pode ser tratado. Mas eu preciso me conectar com isso. Eu preciso reconhecer minhas fraquezas, reconhecer que eu sou um doente, que eu realmente eu tenho essas falhas, que eu tenho essas fragilidades, para eu poder realmente reparar. De novo, exemplo do carro. Como eu vou descobrir que o motor que vai bater o motor ou que o carro ele vai quebrar se eu não olhar o óleo, se eu não olhar o óleo do radiador, se eu não olhar vários outros detalhes de fluidos que eu tenho que colocar ali dentro do carro, de manutenção, para o carro para que o veículo esteja sempre funcionando? E por que eu não me permito a ver isso? Por que eu gosto de esconder minhas fragilidades ou não falar delas? Eu tenho que falar delas sim. Então, assim, dentro do meio espírita, no meio espiritualista, e até principalmente no meio familiar, a gente não quer externar isso para o nosso familiar, não quer falar disso. Então, muitas vezes é importante a gente ter uma ajuda de uma pessoa externa para a gente falar aquilo que está aqui dentro, que a gente não consegue se libertar, que a gente não consegue achar um caminho. Aí tem vários tipos de trabalho, né? Os trabalhos de psicoterapia, da psicologia, os trabalhos também de atendimentos fraternos, para você poder soltar. Você só consegue desapegar, só consegue olhar para essas fraquezas a partir do momento que você abre o capô. Né? Você não tem que abrir o capô do carro para o mecânico não vai ter que abrir junto contigo para ver onde está o problema, onde está. Então eu tenho que fazer isso várias vezes na minha vida. Tem que abrir o capô do meu campo, do meu corpo, da minha vida para ver, cara, onde está, caramba, os meus problemas, aonde estão as causas dos meus sintomas, das minhas doenças. Aonde está a causa dessas obsessões tão grandes pelas coisas materiais, desse apego tão forte, por esse hábito que não insiste em me envolver, e eu já falei para mim mesmo que eu não quero mais isso para minha vida? Eu tenho que estar abrindo o meu capô diariamente, porque senão, uma hora o carro quebra. Assim como o nosso carro quebra se a gente não olhar a manutenção. O aparelho não aguenta. Então, assim, quando assim, e essa passagem, quando esses espíritos saem e veem o Cristo e Jesus os repreende, né? E fala assim: eu não permito que fale de mim, eu não permito que. Porque eles sabiam que ele era o Cristo. Mas olha só que tão fantástico isso. Se eu conseguir falar para mim mesmo: vem cá, o desejo desequilibrado, vem cá, a emoção desequilibrada, eu te repreendo, porque eu não quero
externar isso. Eu não me permito a ser assim. Eu não me permito a falar assim. Quando eu falo isso, eu estou agindo como Cristo fala aqui no final de Lucas, dessa passagem. Eu estou dando uma ordem, eu estou falando com meus veículos inferiores, assim como ele falou com esses espíritos desencarnados, que na Bíblia fala demônio, né? Do coisa ruim. Eu estou falando com meus veículos inferiores. Ricardo, eu não quero ser assim. Ricardo, eu não vou falar isso pela minha boca. Ricardo, eu vou me controlar mais. A gente tem que conversar assim com a gente. A gente tem que conversar com as nossas sombras. Mas é o que eu falo para vocês. A gente não quer olhar para isso. A gente não quer reconhecer que muitas vezes a gente precisa de ajuda. Precisamos de uma ajuda de um psicoterapeuta, psicólogo. Precisamos de uma ajuda de um especialista. Precisamos de uma ajuda, talvez, de um atendimento fraterno. Precisamos de ajuda de alguém, talvez, mais experiente. Ah, mas eu vou ficar aqui, eu vou ali e tá tudo resolvido. Vou ali, faço um trabalhinho, tá tudo resolvido. Eu vou ali na igreja, eu oro e tá tudo resolvido. Será? Muitas vezes a gente recebe paliativos na vida. E essa passagem vem de encontro a tudo isso, né? Eu preciso ter um encontro comigo e às vezes é tarde demais. Quando a gente abre esse capô, quando vê as peças já estão tudo, já estão quebradas. Você não acha peça de reposição. Eu tô fazendo nós com uma analogia do carro baseado na passagem que a gente leu. Porque ela no caso, ela é muito atual. Tá bom? Então, é necessário sim eu levar a conhecimento do meu eu superior as minhas fragilidades e as minhas deficiências, as minhas enfermidades. Se eu não fizer isso, pode ser tarde demais. Porque aí você não encontra mais peça para trocar. Entendeu? Então, assim, eu não estou conseguindo, Ricardo. É o que eu falei. Talvez tenhamos que ir por um lado da psicoterapia. Talvez tenhamos que ir por um lado, né, de um profissional. Talvez tenhamos que ir para um atendimento fraterno. Temos que conversar mais sobre isso. Porque, como disse, é muito difícil falar isso com alguém, com algum familiar. Muitas vezes quem está ao nosso lado não entende, né? Porque é aquela famosa frase que santo de casa não faz milagre, né? Então é necessário às vezes a gente falar com alguém de fora, porque se eu não precisasse de ninguém, talvez eu estaria lá no Himalaia, lá num mosteiro zen, lá comigo mesmo, né? Mas se eu estou aqui vivendo em comunidade, de uma forma social com as pessoas, caramba, porque eu dependo, eu tenho muito que aprender com as pessoas, entendeu? Então eu não posso falar que eu sou o super-herói, ou que eu sou o mestre dos mestres, ou que eu vou encontrar as soluções batendo no peito. Peraí. Tem muitas pessoas que falam, por exemplo, de desobsessão, eu vou fazer desobsessão, eu preciso fazer a desobsessão, eu vou participar do grupo de desobsessão e não sei o que. Eu fico só olhando e percebendo, caramba, a pessoa não faz nem a desobsessão de si. Como que é desobsediar alguém? Qual era o comportamento que Jesus tinha perante uma influência negativa? Perante a algo que talvez lhe desviava do seu propósito? Qual era o posicionamento dele?
Autoridade. Autoridade. Autoridade não quer dizer reprimir, humilhar, bater nos outros. Tirania, não é isso. Autoridade é você se posicionar com firmeza perante a situação. E é isso que às vezes a gente não tem. Essa autoridade que a gente tem que ter com a gente mesmo. De eu falar para mim mesmo, Ricardo, para. Ricardo, você está extrapolando. Ricardo, isso é um exagero. Isso é autoridade. Mas o que acontece? A gente quer ter autoridade com os outros. Mas a autoridade com a gente, da gente se consertar, de a gente se ver, da gente se haver com os nossos problemas, isso a gente não quer ter. Por isso que a gente é espelho a gente espelha no outro o que tem dentro de nós. Porque a gente não consegue tirar isso de dentro. A autoridade com a gente mesmo. Não adianta só eu falar para fora, de falar que o outro é assim, assim, assim. E eu, quando eu vou me tratar? Quando eu vou perceber que eu sou mais doente? Que minhas peças, meu capô do carro, ele precisa ser aberto. Não, mas eu só quero abrir o capô do carro dos outros. Eu só quero apontar para o carro dos outros e falar que aquela peça é ruim, que aquela roda é ruim, que aquele carro é ruim, que aquela cor é ruim. E o meu carro? Será que dentro do meu carro, do meu veículo aqui, ele não está com um monte de peças enferrujadas? Ele não está com muitas coisas ainda para se ver? Ele não precisa de manutenção de óleos, de fluidos? Fluidos equilibradores, fluidos de amor, fluidos de consciência, fluidos de todos os tipos. Será que não está precisando disso? Não, mas eu não quero ver meus problemas, eu só quero ver o do outro. Eu só olho para o carro do outro. E é essa passagem tão fantástica, você vê, são duas frases, dois versículozinhos que nos trazendo para essa realidade nossa. Tem muito sentido. Por isso que o evangelho é muito atual, mas assim, tão ainda é, muitos não dão importância. Dão importância para tantas coisas tão místicas, né? Tão coisas tão assim estratosféricas, mas a coisa básica, que é o que? Você saber como viver a vida, isso a gente não quer fazer. Porque para viver a vida, você precisa abrir o seu capô. Você precisa saber o que tem aí dentro. Fica a reflexão para o dia de hoje, para que, desculpa aí todos esses, gratidão, e assim, fica essa reflexão. E como eu falei, perdoe aí, sinto muito aí o que houve, né? O pessoal do Facebook caiu porque eu acho que eu coloquei a bateria no tempo, demorou um pouquinho para eu colocar, acabou o computador caiu sem bateria. Mas no Instagram ficou completo, ficou com essas pausas. Mas assim, gratidão, viu? Obrigado aí por vocês estarem aqui. Acabei alongando um pouco mais essa live, né? Mas eu acho que foi necessário, né? Porque isso é muito importante a gente falar sobre isso. Muitas pessoas não falam, não gostam de falar sobre isso, que a gente só fala isso, a responsabilidade é sua, você tem que ver com as suas coisas. Mas e aí, como é que eu vou encontrar isso? Autoridade. Não tenha só autoridade com os outros, tenha autoridade consigo. Porque é aí que você realmente vai começar a olhar para as suas peças e vai identificar quais que estão precisando de fluidos, precisando de graxa, precisando reparar, precisando até trocar, tá? Não deixe passar muito tempo, como eu falei, porque senão você não vai encontrar mais peça para trocar não. E quando não encontra mais peça para trocar, o veículo para.
a vida para. Tô todo arrepiado aqui. Gratidão, gente, pelo dia de hoje. Namastê, axé, shalom. Amém, aleluia, né? Hoje aí, cantem com a gente às 7h30 da noite. Vamos estar lá cantando as músicas, né? Orando, com prece. Estejam junto com a gente. Vai estar no Facebook do Céu, transmitindo ao vivo, tá bom? E vamos fazer a nossa prece no dia de hoje. Fechar nossos olhos e levar nosso pensamento a Deus, ao nosso Criador, a todas as forças que você confia, acredita, e vamos juntos. Senhor amado, louvado seja a sua força e a sua vontade. Louvado seja o nosso Mestre Jesus, louvado seja o Criador. Louvado seja nossa Mãe Maria, que nos cubra com seu manto azul de amor e de misericórdia, que nos dê o acolhimento necessário aos nossos campos emocionais e mentais, para que possamos realmente ter o discernimento sobre nossa vida. Senhor, baseado em tudo que falamos no dia de hoje e que interpretamos, que possamos olhar melhor para o nosso aparelho, para que possamos olhar com o olhar da cura as nossas fragilidades, para que possamos nos posicionar perante nós mesmos e para que possamos ter realmente autoridade com tudo o que acontece na nossa vida, com a finalidade de reparar, de regenerar, de remodelar, de reconduzir os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos anseios e desejos. Senhor, nos ajude a olhar de uma forma que até agora não olhamos para dentro de nós. Não nos permita se entregar às futilidades, às fragilidades, às distrações que nos tiram do conhecimento interno, do conhecimento interior e do olhar interno que estamos buscando, para que possamos realmente trazer para a nossa vida a beleza que sempre desejamos. Senhor, gratidão por mais esse dia de estarmos vivos, de estarmos respirando. E aproveitamos também essa oração para dedicar a todos aqueles irmãos que estão entubados, que estão sofrendo, que estão precisando de uma ajuda, que sejam acolhidos, assim como as suas famílias, que sejam amparados, que luz e energias de esperança e confiança eles possam ser envolvidos nesse instante. Gratidão, Senhor. Envolva também a nossa família com proteção e saúde, para que também possamos ter a tranquilidade de viver cada dia. Gratidão, gratidão, gratidão. Foi uma prece do coração, uma prece da alma. Gratidão, meus amores, meus queridos amigos e amigas, por tudo que vocês ajudam, porque a gente do lado de cá também recebe essa força de vocês, essa vibração positiva de vocês, e é isso que impulsiona a tudo isso acontecer. Tá bom?